Olá, hoje a minha convidada muito especial, Irmã Flores. Finalmente nós tivemos agenda para trazer essa pessoa maravilhosa que eu a conheci em 2012 nos Practitioners dos Florais de Saint-Germain. Irmã Flores é uma pessoa extremamente amorosa, carismática e de uma espiritualidade fantástica. Ela é religiosa, ela vai contar a história aqui, como foi esse processo para chegar e estar percorrendo essas escolhas do caminho desta vida tão incrível que leva a luz por onde ela vai. Então, já começando agradecendo o seu aceite, minha querida amiga de alma, Irmã Flores, seja muito bem-vinda. E nos conte aqui, então, como foi o seu despertar? Quando que na sua primeira percepção de espiritualidade ou dessa escolha religiosa? Conta para nós aqui. Bom, que bom ter tido o privilégio de ser convidada por você para fazer parte dessas informações maravilhosas, esclarecedoras e, ao mesmo tempo, amorosas, e que fortalece a vida de muitas pessoas que seguem o canal Espiritualidade como Caminho. Com certeza, todas as pessoas que têm essa oportunidade, elas nunca terminam de assistir um vídeo ou participar de um vídeo da mesma forma que iniciou, né? Sempre há muitas mudanças, com certeza, no coração de cada uma das pessoas que seguem o caminho, como a espiritualidade como caminho, né? Então, eu sou de uma cidade muito pequenina, do Piauí, chama-se Angical, né? Na verdade, é município de São João da Serra. E lá eu nasci. Hoje eu começo a minha história dizendo isso como uma forma de reverenciar aquele lugar que foi passagem para a minha chegada aqui no planeta, né? E tive grandes dificuldades para estudar, tive grandes dificuldades para me conectar, né, comigo mesmo, devido aos grandes desafios, mas eu posso dizer às pessoas que sou uma pessoa muito feliz, né, pelos caminhos feitos até agora. Quando eu era mais jovem, eu diria assim, eu não me arrependo de um fato que fiz, de um minuto que eu vivi, né, porque foram momentos muito decisivos. E muito cedo eu aprendi ser responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, porque a cada segundo nós fazemos uma escolha, né? Eu saí da casa de meus pais muito cedo, vim para a cidade grande, e eu, para estudar também, eu tive que bancar meus próprios estudos, então, para isso, eu tinha que trabalhar, né? Mas sempre no trabalho que eu fazia, eu não via o tipo de trabalho, eu via o trabalho que me dava condições para estudar. A minha meta primeira era estudar. E quando eu comecei, né, a entender que aquela vida estava legal, mas algo mais me faltava, então eu fui para trabalhar com associações de moradores, sindicatos, né, a luta sindicatos, né? Os sindicalistas queriam me lançar como vereador e eu consegui escorregar como quiabo, graças a Deus, né? E sempre fui uma pessoa política, mas não partidária. Não conseguiram me filiar em nenhum partido, né, desta vida. O meu partido, eu costumava dizer que o meu partido era JC, que era Jesus Cristo. Mesmo no tempo que eu ainda era leiga, que ainda tive uns 2 namoradinhos, né, assim, mas mesmo assim o partido era Jesus Cristo. Uma vez, quando eu descobri que faltava alguma coisa na minha vida,
Eu era, eu sou de espiritualidade franciscana, né? Nessa época eu era leiga, mas eu fazia parte de uma família franciscana que é OFS, Ordem Franciscana Secular, quer dizer, que a gente podia fazer parte e casar, ter família, mas sempre dentro da espiritualidade franciscana, né? Então, eu fui para uma missa da UFS e lá tinha uma irmã comboniana que fazia, era propaganda de uma revista Sem Fronteira. E aí, com aquela expressão daquela irmã, eu me apaixonei. Ah, eu quero ir pelo mundo. Eu preciso ir pelo mundo, levar tudo que eu aprendi. Eu imaginava que eu ia levar, né? Depois, quando eu cheguei lá, foi que eu descobri que eu não levava Deus. Deus já estava lá. Eu tinha só que descobrir a forma como aquelas pessoas viviam essa presença de Deus diferente de mim, né? Para que a gente pudesse criar um elo de sintonia para trabalharmos juntos essa presença de Deus, né? Nas famílias, entre criança, juventude e adultos, né? E então naquele dia que aquela irmã boniana me fez aquela apresentação da revista Sem Fronteiras, do trabalho dos missionários combonianos, aí então eu compreendi que a minha vida já não era mais nem mesmo estudo. Terminei o segundo grau, não quis nem saber de faculdade e fui correndo para encontrar o caminho da missão. E foi aí que surgiu, eu comecei a frequentar. Aí tinha um livro da vida de São Francisco, bem vocacional, que dizia: seja louco como Francisco. E eu escrevi para umas irmãs do Rio Grande do Sul e aí começou o aconchego, né? Mas mudou a promotora vocacional e a próxima que entrou não deu muita atenção e deixou de lado, né? Assim. Aí eu fui para as irmãs missionárias capuchinhas, fui me confessar com o frade capuchinho e ele me indicava, só que era numa outra cidade. Nessa época eu estava morando em Teresina. E aí, como é que eu vou? Eu era muito pobre, não tinha condição de pagar a passagem, né? Então o frade disse: não, eu lhe dou a passagem. E assim fez. E eu fui comecei a entrar na espiritualidade, ou melhor, franciscana, diretamente, né, através das irmãs missionárias capuchinhas. E lá eu fiz a primeira formação, o primeiro momento de formação, e fui me encontrando, e já não sentia aquela falta que eu sentia quando estava nas lutas de associações de moradores, sindicais, lutas sindicais, né? Nas passeatas, né? Não sei se você lembra que houve um tempo que a gente tinha meia estudantil nos cinemas, né? E aí começaram a cortar. Aí nós fomos com 5.000 estudantes para a rua, lá no Teresina, né? E dali surgiu questões muito sérias conosco, que era líder estudantil, perseguição, DOPS lá atrás. Graças a Deus eu consegui me esconder. Deus me escondeu de tal maneira que eles não chegaram, e hoje eu posso até falar sobre isso sem medo, né? Antes eu não falava. Aliás, eu estou tão à vontade contando essa história, sabe? Que é a primeira vez que eu falo em público sobre isso, né? Só que eu não vou dizer onde é que eu fiquei escondida. E aí, dentro dessa luta toda, dessas informações todas que foram chegando à meu campo, né, energético, espiritual, eu decidi realmente entrar para a Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas, em 87. Fiquei 3 anos, 5 anos de formação, porque eu tinha um probleminha de saúde e as irmãs achavam que era meio complicado, e eu faço questão de falar isso aqui, porque aqui é o centro da questão toda, né? Eu tinha muitas dores de cabeça de dia e noite. Naquela época, talvez hoje a gente chama de enxaqueca, né? Mas eu não tinha problema com a claridade, não. Só tinha problema de dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E então as irmãs diziam: não, as minhas irmãs que me acompanhavam diziam que era melhor que eu ficasse um tempo para fazer uns exames para ver o que era dor de cabeça. E a outra, que era provincial: não, você vai entrar agora. Mas aí
como um bom tipo 6 do Eneagrama, sem nem ter conhecimento naquela época, eu tive medo, dei um passo atrás, né? Mas eu fiquei 2 anos numa casa da congregação, né? Em Teresina, na época eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Teresina também. Aí eu fiquei esse período lá trabalhando, né? E participando da congregação, né? Então eu fazia trabalhos missionários ali por perto, e aí era associado aos combonianos, que eles tinham um programa muito bacana da missão, né? Então, a partir daí eu voltei novamente, depois do período que eu fiz os exames, junto a médico, não sei o que mais, eu fiz os exames, e aí eu voltei para a congregação para dar continuidade à formação, né? Então, a formação do noviciado, né? Juniorato. Meu juniorato, eu fiz a maioria dele, fiz 2 anos no Brasil e 5 anos em Moçambique. Foi uma experiência espetacular. Se eu fosse contar para vocês aqui as experiências em Moçambique, a gente passaria o dia. Mas era algo que me elevava de uma certa forma, que é como se eu fosse uma outra pessoa, como se eu fosse, não sei como, não tenho nem definição, né? Mas muito especial o tempo lá. Não porque não tivesse dificuldade, muitas dificuldades, mas sabe quando você está com um amor tão grande que aquela dificuldade parece mais um incentivo? Era mais ou menos isso que aconteceu nesses 10 anos de missão em Moçambique. Sou tão apaixonada que eu reverencio Moçambique, reverencio o Brasil. Peço desculpa ao Brasil por eu estar ainda com o coração muito ligado à missão de Moçambique. Mas eu acho que nós brasileiros também temos uma dívida grande com a África, e eu acho que é uma das coisas que provavelmente nos faça como pagadores, né, dessa dívida. Mas eu ia lá mesmo por amor. E então, lá em Moçambique, eu tive um dia muito cansado, muito cansado. Tinha umas coisas muito legais. Na diocese de Lixinga, que era a diocese que nos congregava, na província do Niassa, lá, só existia 2 mulheres que dividiam toda a cidade. A irmã Delvina, que era da congregação da Divina Providência, e eu, né? Todas nós duas éramos brasileiros, né? E foi legal porque a gente serviu de estímulo. Quando nós saímos de lá, já uma que nos proporcionou que a minha internet aqui está instável, né? Isso, irmã. Deu uma travadinha, mas acho que agora já está voltando. Deixa eu ver aqui se já está voltando. Deixa eu dar um ajuste aqui. Então, ok. Então, nós, depois de uma temporada lá, a gente percebi que depois de 10 anos eu voltei, faltava alguns meses para completar 10 anos, né? Eu voltei para o Brasil e observamos no final dessa década que muitas mulheres moçambicanas também já estavam dirigindo. Então, uma coisa simples, mas que para mim, de grande relevância, né? Mas numa dessas viagens eu estava muito cansada, encontrei uma irmã brasileira, né? Das Irmãs de Jesus Crucificados, que aplicava reiki. Numa estresse tão grande que eu estava, ela disse, deixa eu te fazer um reiki. Eu digo, o que é isso? Ela foi e disse, contou o que é. Rapaz, na hora, faça agora. E ela me aplicou um reiki, que foi aquele chamado. Primeiro, né? Assim, dentro de uma espiritualidade, que a gente já chama de espiritualidade, né? Mas já a gente vai ver como é que é esse processo, né? Dentro de uma espiritualidade, entra uma outra espiritualidade que faz todo sentido. Não para dividir, mas simplesmente para somar. Aí, depois eu vim embora para o Brasil, chegando aqui, a minha superiora geral me colocou
onde eu estou até hoje, né? Que foi um posto de saúde alternativo, vamos dizer assim, porque antigamente tinha sido posto de saúde normal, de médico e tudo, mas aí era da prefeitura, nós retomamos o prédio, e aí ficou uma irmã que era enfermeira fazendo esse trabalho, né? De atender as pessoas naquilo que era possível como enfermeira. E, então, aqui tinha uns trabalhos de assistência ao povo. Mas, irmã, deixa eu só fazer uma perguntinha nessa sua história aí. Então, tá, daquele dia do cansaço que ouviu falar e foi atendida pela primeira vez com reiki. Ok. Uhum. Depois dali, despertou seu interesse pelo reiki? Foi isso? Daí a senhora foi fazer a formação? Como que foi isso? Pois é. Então, lá a primeira pessoa que tinha esse trabalho era a pessoa que estava só como praticante de reiki, né? Ela me aplicou reiki uma vez, mais uma segunda vez, e quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu consegui chegar nesse trabalho do posto, e aqui tinha um rapaz que conhecia alguém que era mestre em reiki. E esse rapaz me levou até esse mestre em reiki e ainda disse para ele que eu não podia pagar. Era verdade que eu não podia pagar mesmo. Ele me deu uma bolsa. O mestre primeiro era o Eugênio Villarroca, parece que era, né? Meu primeiro mestre de reiki. E eu fiz o curso todinho, mas foi bem bacana a chegada lá, viu? Porque eu desci no ônibus em frente ao espaço e andei 10 quarteirões no sentido da praia procurando lugar, né? E quando eu cheguei lá, que eu perguntei o nome do lugar, não, a senhora deixou atrás. Eu voltei os 10 quarteirões. Então, quando eu Era estou para dando... chegar aquecida no curso. A senhora estava aquecida. Quando eu digo, quando eu vou dar hoje aula de reiki, que as pessoas se atrasam, eu só me lembro de mim. Uma interferência muito grande para nos distanciar daquilo que nós estamos almejando, né, buscando. Então, quando eu fiz o curso de reiki, naquele período, depois apareceu mais uma outra mestra por aqui, bem bacana, uma pessoa que era delegada da Polícia Federal, Francisca Cardi. Essa nós tivemos 15 dias de formação. E a segunda mestra, assim, que eu reverencio bastante. Ela deu 15 dias com várias outras técnicas, a gente foi fazendo essas técnicas e tal, e começou a se desenvolver um caminho voltado para a espiritualidade, nós chamamos isso ecumênico, né? Nós chamamos isso de uma junção de forças energéticas, religiosas, né? Para fazer acontecer o bem para a humanidade. Nem todas as pessoas percebem dessa forma. Ainda existem muitos preconceitos a respeito das terapias, né? E mais tarde vai falar sobre isso, daqui a pouquinho. E então, eu comecei a trabalhar com reiki, somente com reiki, né? Quando foi em 2007, ou foi 2007, ou foi mais ou menos isso. Chegou uma terapeuta, aliás, tinha uma terapeuta aqui em Fortaleza, que se chamava Amália. Representante de quê? De quê? De quê? De quê? Dos Florais de São Germain. Florais de Saint Germain. E aí começou a situação, né? Então, até aí, gente, é muito interessante, porque eu participava de tudo isso de uma forma muito sutil. Nem eu mesmo sabia onde ia dar tudo isso, né? Mas é para ajudar as pessoas, estou eu aqui. Porque recentemente eu descobri que a minha vinda nesse planeta Terra agora é uma vinda como voluntário, né? Então, um voluntário do espaço, então em todos os lugares ele está para poder fazer esse trabalho de suporte a quem precisa. Mas essa consciência chegou há pouco tempo, né?
Porque anteriormente era como se eu estivesse buscando, recrutando informações para que eu pudesse me posicionar. E esse é o primeiro posicionamento em público, já falei ainda agora, né? Verdade que às vezes a gente resiste um pouquinho, mas ao mesmo tempo a nossa história pode ajudar algumas pessoas, né? Que estão por aí com muito medo de se manifestar, mas que estão necessitando, né? Então, nesse período dos florais, a Amália me falou, vai ter um curso dos florais, né? E tal. E eu, então, com muita resistência, não porque eu não quisesse, porque eu era muito afoita, porque eu não conhecia, eu me colocava, né? Conversando com a minha irmã agora, no dia do meu aniversário recente, então, então a minha irmã mais velha, né? Sistemicamente, ela hoje governa a família, não tem mais ninguém dos mais velhos, né? Ela disse para mim assim: você foi sempre uma pessoa que nunca teve obstáculo, você ultrapassa todos os obstáculos. Eu gostei dessa informação, que eu também não tinha essa forma, não tinha essa consciência. Né? Então, quando eu fiz a formação primeiro dos florais, eu passei apenas a ser usuário dos florais, né? Tinha algumas pessoas aqui em Fortaleza que tinham uma condição melhor e elas faziam, eram terapeutas florais, né? A Valéria Screbs, por exemplo, ela fazia aquela fórmula que a gente fazia antigamente, 7 gotas de cada essência, né? E ela me dava os vidrinhos e eu começava a trabalhar com os florais sem nenhuma consciência, né? Assim, de que como é que era e tal. E eu recebi um convite para fazer uma formação em Colônia do Gurgueia, lá no Piauí. Eu já morava em Fortaleza, né? Então, lá no Piauí, e eu fui lá dar curso de florais. Quando eu estava dando o curso lá, recebo um e-mail dos Florais de São Germain para a professora. E eu nunca tinha dito para ela que eu estava dando curso, eu tinha um certificado que eu mesmo dava, eu nunca tinha dito para ela que eu estava nessa missão. E quando chegou o e-mail, eu disse, vale, me Deus, ela já está sabendo e vai me dar os caroços. Não foi isso, né? A gente sabe que Thalita é um amor que não tem como a gente descrever aquela pessoa maravilhosa que é. Na verdade, o e-mail lhe achou assim no universo, porque já estava nesse caminho, já era o seu caminho, já estava até dando aula dos florais, ou seja, tinha que participar da primeira formação de professores, né? Já era o seu caminho. E Só lhe oficializou isso. E lhe conhecer, né? Porque foi um divisor de águas, né? Você entende isso, né? Foi maravilhoso. Foi uma turma sem palavras. Gratidão é pouco para a gente definir aquela turma de 2012, né? Foi assim demais. E É algumas verdade. destacaram mais ainda, né? Você e outras pessoas que destacaram. Umas eu chorei agora com a morte da Sônia, né? Foi muito assim, porque a gente não tinha muito contato, mas os poucos contatos que a gente tinha, né? Foi assim marcante mesmo. E eu me senti como uma primeira irmã, né? Dos florais falecendo, né? Olha, irmã, eu acho, se eu não me engano, é até hoje, é a única irmã que eu conheço que é practitioner, pelo menos. Claro, terapeutas de florais deve ter mais, mas como practitioner, a senhora ainda está no seu posto ali como a representante máxima. Agora você me emocionou, tá? E então, gente, com a leitura dos florais, com aquele livro da Neide, né? E o uso dos florais também agora com a responsabilidade maior, né? Usar para poder falar deles, né? Foi começando a vir tantas consciências na minha mente, né? Que eu comecei a me sentir grande, né? Não grande pelo ego, mas grande no sentido de poder ajudar mais, né? Poder colaborar mais com as pessoas.
E aí foi quando a gente tomou uma consciência maravilhosa, que eu digo aqui com todo respeito, né, e carinho, a consciência de que espiritualidade é algo tão profundo, mas tão profundo, que eu acho que quem entende o que é espiritualidade vive o que o mestre Exuá, né, ou o mestre Jesus realmente trouxe. E nós somos infantis, crianças de 3 anos, na alfabetização da espiritualidade. Nós religiosos, nós os sacerdotes, né? Religiosos de forma geral, né? Aqueles que pertencem ao instituto religioso, né? E aqueles que fazem parte dessa religiosidade como leigos, que escutam, que bebem na fonte desses religiosos que se dedicaram ao instituto, né? E aí foi uma grande tomada de consciência para mim, foi essa diferença, né, que existe entre a religiosidade, né, e a espiritualidade. O meu ser religioso me convida, me conduz para chegar à espiritualidade. O meu ser religioso congregacional ou meu ser religioso laical me convida para chegar à espiritualidade. Mas para chegar à espiritualidade é uma decisão profunda, uma responsabilidade e um compromisso muito grande com a sua missão de vida, ou com a sua missão pessoal, né? Aos poucos, eu não quero dizer que eu já cheguei lá, né? Mas eu digo que é um convite cada dia. Cada dia eu sou convidada a mergulhar cada vez mais e viver esse amor, né? E aqui me faz lembrar, né, o amor que viveu Santa Maria Madalena, que hoje, ano passado, o Papa Francisco deu lugar à honra dos altares na Igreja Católica como santa, né? E o título de apóstola dos apóstolos, né? Porque ela trouxe ensinamento, ela conseguiu captar coisas do mestre que os apóstolos, mesmo tendo chegado primeiro, não conseguiram, né? Ela conseguiu ser fiel a esse amor, a ponto de se permitir viver 2000 anos no esconderijo, com situações tão delicadas, inclusive ser chamada de prostituta, né? 7 demônios e tal, tudo que a gente podia fazer para diminuir a presença dela, né? A gente fez, porque como católico eu também bebi nessa fonte, nesse copo d'água, né? Quem sabe muitas vezes posso ter me pegado pensando nela como essa prostituta, né? Mas na consciência não, porque um dos textos bíblicos que mais me chama a atenção são 2 textos que para mim são especiais demais, né? Aquela doxologia de Jesus quando ele faz a última ceia, que ele entrega os apóstolos a Deus, ao Pai, e que aqueles que estão ali, os que ainda não de vir, portanto, qualquer pessoa que se destina a um serviço da espiritualidade, não só conexão de religião, mas da espiritualidade, está incluso naquele último discurso de Jesus. E a outra parte muito forte que eu sinto também foi quando a Maria Madalena chegou ao túmulo, né, de Jesus. Que ela acha que tiraram, Jesus está ressuscitado, ela o vê, mas não reconhece. Mas olha que lindo, que maravilhoso é quando Jesus pronuncia o nome dela, Maria. Aí ela imediatamente é o coração dela que reconhece que aquela fala é a do mestre. Gente, essa conexão da energia do amor e do coração é demais, não tem preço, é maravilhoso. Faz a gente viver, em momentos de muita tristeza, uma grande alegria. Porque a tristeza é humana, a tristeza é da terceira dimensão,
Nós já passamos dessa terceira dimensão, mas a gente não conseguiu esquecer tudo que a gente viveu lá. Por essa razão, nós ainda estamos muito apegadas, né, às dores e sofrimentos, às angústias. Um dia nós vamos estar firmemente já nessas outras dimensões que nos são colocadas, e a gente já não vai mais ter necessidade de se apegar tanto à inveja, ao ciúme, à briguinha, né? À tristeza, porque, olha, a maior tristeza que pode existir é a gente perder alguém, né? Mas nós nunca tivemos ninguém, não são nossos. Nós estamos utilizando a amizade dessas pessoas para viver com alegria, seja pai, mãe, irmão, sobrinho, é o que estão vivendo, né? Mas essas pessoas são colocadas em nossas vidas assim para a gente se ajudar, né? Para a gente se amar, para a gente mostrar que o amor de Deus existe. Mas elas não são nossas. Nós temos nossas mães, nossos pais, nossos familiares. A gente chama tudo nosso. Mas, na verdade, cada um tem uma missão especial, única, e que essa missão, um dia, a gente é chamado para fazer essa missão em outro lugar. Né? Afinal de contas, nada é nosso, Vivi. É isso aí, né? Eu falo o seguinte: nós estamos num presente, então nós sempre estamos vivendo esse momento e onde tudo está acontecendo aqui. Então, assim, um segundo depois já não é mais daquela maneira, e o segundo que virá será diferente. Então, por isso, essa finitude, e ao mesmo tempo, o que fica perpetuado em nós é o que o nosso coração deu sentido. É o amor que nós conseguimos sentir, emanar, doar, é o que vai construindo a nossa consciência, vai expandindo e redimensionando a nossa experiência aqui, né? Então eu lembrei muito também dessa conexão do amor, porque na sua passagem, na sua história da passagem lá de Madalena com Jesus Cristo, ela reconheceu pelo coração. E na verdade, isso é muito profundo, porque é o sentir da nossa alma que vai escolhendo e percebendo as experiências aqui materiais, né? E tudo muito temporário, né? É tudo muito temporário. O sofrimento, claro, vem das perdas, do luto, porque a gente sabe que é temporário, mas ao mesmo tempo a gente parece que precisa daquela materialidade para sentir. Mas eu acho que o nosso próximo passo é quando a gente já não precisar mais da materialidade, só sentir, né? Que é a nossa evolução. Por isso que eu falo espiritualidade como um caminho, porque é um caminho onde a gente está sempre caminhando. Não é uma chegada, né? A espiritualidade não é um lugar que você vai chegar, é um caminho, é uma busca, como a senhora disse também, é uma escolha, é sempre uma escolha diária, né? Às vezes, muitas vezes no dia, né? Então, é sempre esse movimento, mas de um caminho a seguir. Nós temos que saber onde nós queremos chegar, né? Isso é muito importante. Quando a gente sabe onde quer chegar, a chance de chegar lá é muito maior. Mas que lindo, irmã, é muito linda a sua história, as suas percepções. A senhora já falou, mas só então para finalizarmos aqui o nosso encontro, já que o tema é espiritualidade. Então, assim, palavras finais na pergunta de Irmã Flores, querida do meu coração, minha irmã de alma, o que é espiritualidade hoje? Na sua consciência hoje, o que a senhora pode falar sobre isso? Uau! Bom, eu acredito que a espiritualidade hoje é um flash que bate no nosso coração e não sai mais, quando a gente consegue se conectar no bem e prosperar sempre dentro do bem. Eu tenho uma frase, desde quando eu comecei a trabalhar, né, nos meus seminários de reiki, eu colocava uma frase assim: nunca desista da pessoa humana.
porque eu acho que a pessoa humana, toda pessoa humana, ela é uma fonte divina. Então, nós vamos olhar para a pessoa humana como essa fonte divina, nós encontramos o ser divino que existe nela. Então, para mim, espiritualidade é encontrar o divino que está em mim, o divino que está no outro, e não ficar preso às possibilidades do julgamento. Isso certo ou errado, isso feio, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, né, nas constelações familiares, foi uma formação também que mudou muito o meu destino, com a abertura de consciência que os florais São Germain me deram, como tomar e como passar para as pessoas, e esse método da constelação familiar, que nos ajuda a solucionar questões que nós não temos consciência e nos traz a consciência de que nós não podemos julgar o outro, porque nós não sabemos o que aquela pessoa estava vivendo, né? Então, para mim, espiritualidade é justamente vivenciar sem julgar o outro, né? E sempre acreditar que o próximo minuto vai depender de mim para ser melhor. A minha escolha, a cada instante, precisa estar voltada com o pensamento no alto. Não é faltando a realidade da Terra, não. Mas é eu acreditar que eu sou um ser de mudança e eu posso mudar em mim e mudar o outro, dependendo do meu posicionamento, dependendo da minha forma de agir. Concluindo, né, eu gosto muito de comparar a contradição com a não contradição. Porque, por exemplo, muitas pessoas que eu tenho encontrado no meu caminho como religiosas, elas deixam as suas religiões por causa dos ritos, é muito rito. Por exemplo, na minha, falo da minha, não falo dos outros, não, só falo da minha, né? Na Igreja Católica, para a gente assistir uma missa, é muito senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, né? É um rito que, para muita gente, é terrível, né? Mas, gente, em todos os lugares que nós vamos ter um rito. Eu, como praticante do Magnify Healing, quando eu vou fazer, por exemplo, uma celebração, eu coloco um altar para mostrar as fotos dos mestres ascensionados que estão conosco naquele trabalho, eu acendo velas, eu coloco um incenso, né? Então, todas as questões têm rito. Agora, a questão do rito é você estar homenageando alguém e quem está vendo saber por que está sendo feito aquilo, né? Então, quando a gente fala nos dogmas, fechando a história, né? Os dogmas eles nos dão o suporte de uma disciplina para viver bem e nos mostra que nós não podemos fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa ser para todo mundo. Aí tem aquelas perguntas que é feita, né? É bom para o universo? É. É bom para o outro? É. É bom para você? É. Então, você já recebe o pedido se essas 3 respostas for positiva, né? Então, para mim, a espiritualidade, fechando mesmo agora, é nada mais, nada menos do que aceitar, né, o outro com os passos que eles conseguiram dar. Nesse momento se fala muito de quem vai evoluir, de quem não vai evoluir, de quem vai avançar para a quinta, para a dimensão, para a sétima dimensão, né? Mas nem todas as pessoas elas podem, elas querem fazer essa mudança, essa caminhada, essa evolução. Elas preferem ficar onde estão. E se eu quero evoluir, eu preciso permitir a liberdade de escolha delas de ficarem ali. Então, não vou insistir demais com uma pessoa, eu vou dar só um start para ela, pode ser que ela esteja dormindo, né? Mas se ela entender o meu start e quer ficar ali, está tudo certo. Essa é a escolha que ela fez, né? O que ele fez, né? Então, para mim, é um pouco isso, né? Aí a gente vai citar aí o Gandhi, que dizia que ele seria cristão se não fosse cristão, né? Por conta do nosso contra-testemunho em muitos momentos, né? Então, a gente percebe, né, que a espiritualidade ela nos convida a viver um mundo
que já não está mais aqui na Terra, mas que foi aquele que Jesus pregou. Encerro dizendo: amai os vossos inimigos. Sabei que mesmo os vossos inimigos estão a serviço de um plano maior. Pode ser até testar se você realmente está pronto ou não para seguir o seu caminho. Agradeço profundamente, Bibiana. Como é que você é chamada mesmo no canal? Espiritualidade como caminho. Não, eu digo você, como é que é chamada? Eu, Bibiana, como queira, como seu coração quiser me chamar, tá valendo. Opa, então vou chamar Bibi. Agradeço profundamente, tá? Você e todos os caminhantes, né, dessa espiritualidade como caminho, os ouvintes, as pessoas que estão ligadas, as pessoas que vão assistir essa nossa entrevista. Eu já deixo uma bênção do meu eu sou para cada pessoa que escute. Caso não tenha nenhum sentido, me perdoe, jogue fora, não guarde. E se tiver algum sentido, sigamos em frente. Se alguma palavra que eu falei der incentivo ou sentido para alguém, vamos em frente, porque a frente é o caminho, né? E Deus, ou a espiritualidade, o ser maior, precisa que cada um de nós decidamos viver a paz e em paz. Obrigada a ti e a todas as pessoas. Gratidão. Agora é a minha vez de dizer uau! Irmã, que palavras maravilhosas para definir espiritualidade, só mesmo para frisar que no seu entendimento, e é o meu também compacto com isso, espiritualidade, acima de tudo, é reconhecermos como um ser divino aqui e também reconhecer esse ser divino no outro. Só de fazer esse movimento, as coisas já mudam. Só de ter essa consciência, obviamente que o julgamento, a crítica já entram num outro estado que não o tão presente nessa ainda realidade humana. Então, suas palavras são muito assertivas, trazem grande profundidade ao termo, e não podia ser diferente, né? A senhora, com esse teu conhecimento e essa sua espiritualidade vivida na prática, né? Porque a senhora se dedica a viver assim, a transmitir os seus ensinamentos, seus conhecimentos, porque dá curso de muitas coisas. Inclusive, terei a honra de recebê-la em Vilhena em fevereiro. Já temos agenda com a irmã Flores aqui em Vilhena para conhecer de perto esse ser maravilhoso de muita luz. Irmã, mais uma vez, gratidão com todo o meu coração por estar aqui trazendo luz para o meu trabalho que eu me proponho a falar sobre espiritualidade nas redes. Então, a sua luz, do seu ponto de luz ao meu coração e para todos que se banharem desse vídeo. Gratidão, minha querida. Beijo no seu coração e até breve. Até breve. Gratidão, querido.